O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Estamos ainda nessa caminhada quaresmal, né? Estamos bem no início, o terceiro dia, praticamente. E não se esqueça que eu estou colocando, né, falando para vocês que nós devemos relembrar sempre isso, que é o pano de fundo para que nós possamos viver bem essa quaresma. Deus, que lá no capítulo do Gênesis, no tempo de Noé, Ele falou para Noé que tinha se arrependido de ter criado o homem, de nos ter criado. Isso tem que ficar ressoando dentro do nosso coração. Deus nos criou com tanto amor, com tanta alegria, e chega um momento que Ele diz assim: me arrependi de ter criado o homem. E eu tenho motivado vocês, e eu também, né? Porque eu também estou no meio disso, não é que eu estou fora, não. Né? Então, eu tenho motivado a vocês se perguntarem, eu também, eu tenho mesmo sido a alegria de Deus. Se Deus, olhando ao redor, no tempo de Noé, e agora pior que está, será que Deus, Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele se agrada? Não vamos ficar nos justificando, não. Não vamos entrar na onda de dizer: não, eu sou agradável a Deus. Será mesmo? Será mesmo? Para você ser agradável a Deus, você tinha que estar sem nenhum pecado. Aí você seria agradável a Deus. E isso só a Virgem Maria. Então, já que nós, né? Bem, agora não vou envolver você, eu vou falar eu. Já que eu, porque cada um é que vai se avaliar, não sou tão agradável a Deus, e eu sei disso, eu tenho que bater no meu peito e pedir misericórdia de mim, como o Salmo 50 hoje está dizendo. Não desprezeis um coração arrependido. Pelo menos eu estou tentando, estou pedindo a Deus a graça de me arrepender mesmo, de não ser assim coisas assim somente de práticas, né? Nós estamos no tempo da quaresma, então eu vou praticar isso, eu vou praticar aquilo, mas internamente eu não estou arrependido coisa nenhuma. É só uma prática externa. E precisamos pedir a Deus essa graça de entender interiormente, realmente, Senhor, eu sou... Eu ia falar uma palavra aqui que fica tão ruim para o momento, mas vou dizer: eu sou um verme. Será que quando você diz assim, eu sou um verme, é um verme mesmo? É só de boca para fora? Bem, quando São Francisco falava, e os santos diziam, ele se sentiu um verme mesmo. Não era uma coisa assim de boca para fora, não. Senão, meus irmãos, nós não vamos viver bem essa quaresma, não. Vai ser só práticas externas. Porque a quaresma, ela tem que nos levar realmente a uma mudança, a um arrependimento mesmo do nosso coração. Tem que haver
essa coisa lá dentro, realmente, esse sentimento de dizer assim, meu Deus, eu só piso na bola. Se não, repito, vai ser apenas prática externa, politicamente correto. E aí, você está praticando, está jejuando, está fazendo as coisas? Estou. Nossa, tá. E aí, como é que está? Nossa, está sendo difícil, mas eu estou indo. Aí, está vendo? Não tem nada a ver. Não tem arrependimento. Não é do coração. Aí hoje, com o Evangelho, né? Jesus está... Esses fariseus que ficam preocupados com a vida dos outros, em vez de preocupar com a vida deles, fica circulando e olhando a vida dos outros. Aí vai lá atrás de Jesus e fala, né, que porque os discípulos dele não jejuam. Aí Jesus diz, eu estou no meio, sou noivo, alegria agora, mas vai chegar um tempo que eles vão jejuar. Então, o tempo foi no momento que Jesus passou por todo aquele padecimento na cruz. Então, vai chegar o tempo. Mas vou dizer, meus irmãos, estamos em tempo de jejum. Precisamos jejuar. Nossa Senhora, em uma das aparições, ela diz o seguinte, vocês fazem tudo, menos jejuar. Em outras palavras, né, vocês cometem tudo que é pecado, fazem tudo. Até mesmo dentro das práticas religiosas, você faz obra de caridade, você faz até umas orações aí, mas quando chega na hora do jejum, vocês não jejuam. E realmente, né? Você sabe por que você não jejua? Porque você tem medo de morrer. É por isso. Você acha que se você ficar sem comer um dia, imagina, um dia, você vai morrer? Eu acredito que não, né? Tem uma médica ali, depois eu vou perguntar para ela, para ver se é possível. Eu acho que depende, né, da estrutura física de cada um. Mas a primeira coisa que o diabo vai dizer é isso. No mundo dos churrascos, dos hambúrgueres, da pizza, da lasanha, dos doces, a língua fica para fora, desejando de comer. E aí não se jejua. A igreja, na quarta-feira de cinzas, em uma das antífonas, ou da oração da coleta, me parece, lá diz assim, que o jejum, ele nos fortalece no combate contra o espírito do mal. Interessante, né? A gente fica sem comer, fica forte, e o demônio não tem poder sobre aquela pessoa que está jejuando. Então, significa que o contrário é o quê? Quanto mais barriga cheia, mas o diabo tem poder sobre a pessoa. Uma outra coisa que a igreja nos ensina, que através do jejum, nós pedimos perdão dos nossos pecados. É como se nós estivéssemos assim, está vendo, Senhor, olha, me perdoa, eu estou até me abstendo de comer, me perdoa, perdoa, Senhor. Olha, caí de novo, caí nesse, caí naquele. Como eu falava ontem, né? Os pecados graves e os menos graves. Tem pessoas que estão nos graves. E tem outras que, graças a Deus, já não estão nos graves, estão nos menos graves, que nós damos o nome de veniais. Perdão, Senhor, por aquela fofoca,
pela traição. Pequei contra a castidade. Perdão, Senhor, por pensamentos, por palavras e atos e tudo. Perdão, Senhor. Não fui caridoso, como na primeira leitura Deus está falando pela boca de Isaías, né? Vocês fazem jejum, mas não fazem o bem para o próximo. Falta de caridade. Isso aí é depois, eu vou falar isso depois, porque hoje eu quero frisar mais o jejum. Então, Ele nos ajuda. Ele nos dá também a graça de corrigir os nossos vícios. Qual é o seu vício? Aquele pecado que hoje as pessoas elas têm até a honra de dizer para o outro, né? É meu pecado de estimação. Que sem vergonhice, meu Deus. Seu pecado de estimação. Pecado não é para ser estimado, não. É para ser extirpado, isso sim. Você tem que me aceitar assim. Não, eu não tenho que te aceitar assim, não. Eu vou te suportar assim. Mas aceitar essa vidinha errada sua, eu não aceito, não. Se Deus não aceita, eu vou aceitar. Agora, como eu não posso mudar o seu coração, porque depende de você, eu vou suportar. Santo Tomás de Aquino, ele diz que o jejum, ele reprime os desejos da carne. Ainda mais nesses tempos que, tirando as crianças, né, dos adolescentes para cima, estão tudo no maior fogo. As meninas tudo se apresentando nesses vídeos com aquela dança da serpente, aquela dancinha da serpente, né? Parece uma serpente, fica assim e postando esses tipos de vídeo, fazendo os homens pecarem e até as mulheres que gostam também. Dizem que não, os santos falam, né? A igreja também ensina isso. Que nem quem não consegue jejuar, não consegue também conter os pecados da carne. Porque é mudança, né, de prazer. Vai atrás do prazer. E o jejum não é tão prazeroso assim, não. Está vendo como Satanás não quer que você jejue? Você deixa ele fraco. Aí ele não quer que você jejue. Aí eu repito o que eu disse antes, né? Fica dizendo que você vai morrer. Coma, você só vai morrer. Aí já vai dando aquele negócio psicológico, né? Já vem uma dor de cabeça, imediatamente, aí já vai, e ó. Nós temos que dominar as nossas vontades. E quem nos ajuda, tudo isso é com a graça de Deus, né? Uma coisa interessante também que Santo Tomás diz, né? Ele diz que o jejum eleva o nosso espírito à contemplação das coisas mais altas. Realmente, quando a gente está de barriga cheia, a gente não consegue rezar, não, só dá sono. O corpo fica para baixo, pesado. Mas quando você está com o estômago vazio, realmente há uma disposição da alma para Deus. E realmente ali nós começamos a entender algumas coisas. Nós ficamos mais sensibilizados na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. O jejum, ele nos ajuda muito a isso. Então, ele eleva o nosso espírito para a contemplação das coisas mais altas. Torna o coração do homem contrito.
Veja só se realmente não é assim, né? Quando você está jejuando, não sei se você jejua, né? Mas pelo menos quando eu jejuo, e não estou falando isso para me elevar e nem dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu jejuo, sim, na quarta e na sexta-feira, porque eu vejo que é necessário para mim. Só que quando eu vejo que eu estou meio assim, para baixo, percebo que a minha saúde não está muito boa, aí eu não jejuo, não. Quando eu estou assim bem, quarta e sexta-feira. Tem um padre da comunidade que ele brinca até comigo. Ele diz assim, olha, o Padre Augusto, como é que ele está? Olha a cara dele, ele está jejuando. Ele está jejuando hoje, ele fica assim, para baixo, todo para baixo. Então, realmente, eu não estou fazendo aquilo que Jesus diz, né? Eu tenho que perfumar e mostrar que eu estou alegre. Mas é só para brincar, né? Para ele dizer assim, o Padre Augusto está jejuando hoje. Fica quieto, não é de muito falar. Realmente, a gente fica mais introspectivo. E realmente, a nossa alma, a nossa inteligência, o nosso ser, ele se dispõe mais para Deus, para pensar mais em Deus, para pensar na paixão do Senhor, na sua morte, quanto que Ele morreu, quanto que Ele deu a vida por nós, e quanto que eu sou um verme. Jejuemos, meus irmãos, estamos na quaresma. Levemos a sério. Imagine se toda a igreja levasse a sério o jejum. Satanás não estaria com tanta força como está. E aqui quero colocar para vocês uma intenção especial. Reze por nós, sacerdotes, porque Satanás está investindo muito nos sacerdotes. Vocês veem que o bom exemplo dos padres não aparece. Só aparece o mau exemplo. É sempre assim. Aquele sacerdote que está levando uma vida séria, cada que não mostra assim nas mídias e tal, né? Não que seja para a elevação do sacerdote, né? Até para não ficar orgulhoso. Por que não mostra os sacerdotes assim, ó, lá atendendo confissões? Aquele sacerdote rezando, né? De repente você entra lá na igreja, vocês que gostam, hoje tudo é só para tirar foto e grava, né? Aí você entra lá na igreja, está um padre lá, ó, de joelhos rezando, vai lá, tira uma foto, joga na internet, mostra isso também. O sacerdote lá praticando a caridade. Mostra. Precisamos ver isso também. Eu não estou dizendo que é para nós sermos alienados, mas precisa-se também mostrar o lado bom, aquilo que os sacerdotes estão fazendo de bom, porque a impressão que está se dando é que está tudo ruim, não tem um padre mais nessa igreja, não tem nem mais um Noé, porque Deus só encontrou Noé, que era justo, né? Não encontra mais nenhum, é tudo assim. Mas eu não nego que realmente, me desculpe, nós estamos dando mau exemplo. E eu estou dizendo nós, porque eu estou no meio. E às vezes eu me sinto como o pior de todos os padres. Bem, aqui, pelo menos da Canção Nova, eu me sinto como o pior. Eu me sinto como o pior. Então, por favor, né, hoje é dia de jejum, reza por essa alminha aqui que está precisando, para depois não se desviar. Porque você pensa que o sacerdote que você acha que seja bonzinho, ele não pode se desviar? Aqueles que estão desviados eram bonzinhos antes, viu? Chegaram com boa intenção.
Mas depois, Satanás foi tentando, então foi deixando de rezar, foi deixando de ler as coisas da igreja, foi deixando de fazer as meditações, ou se não foi lendo coisas que vão contra a doutrina da igreja. Aí acharam, né, que as novidades que estavam aí, vinda de falsos teólogos, que não são teólogos que estão de acordo com o magistério da igreja. Então foi gostando daquele teólogo que disse que o inferno não existe, até o céu existe, o inferno não, o purgatório é coisa da igreja. Aí foram pegando, foram lendo essas coisas, aí pronto, aí com o passar do tempo está aí. Nós, sacerdotes, não falamos mais das coisas do céu, não falamos mais para vocês que vocês precisam se converter e eles também mudar de... Não, está tudo bem, meus filhos, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. É assim, está tudo bem, está tudo bom. E aí quem é que perde? Vocês e nós. E a culpa vai pesar mais sobre nós. Meu Deus do céu. Eu penso muitas vezes no dia que eu for diante do julgamento. A quem muito deu, muito será tirado. Oxe, vai ser tirado mesmo. Vai tirado o gozo celeste, a visão beatífica, viver com Deus para sempre. Será tirado. E vai pesar muito mais porque ensinou vocês errado. E vocês já com aquela tendência a viver uma vida mais de qualquer jeito, nós ensinando vocês o errado, aí vocês gostaram também disso e foram na onda. Tem algumas visões que se fala que o sacerdote, a pena no inferno do sacerdote, vai ser de estar no centro do inferno. Eu não quero isso para mim, não. E de lá nunca mais sair. Aí eu peço muito a Deus a graça. Aí eu tenho que jejuar mesmo. Eu tenho que pedir a Deus a graça. Eu tenho que levar a sério o jejum na quarta e na sexta-feira. Eu tenho que levar a sério. Para reprimir os desejos que estão dentro de mim da carne, para não permitir que Satanás tenha força sobre mim, para que eu possa levar mais minha alma para Deus, para eu entender que a vida que Deus tem para nós não é nesse mundo, é no céu, e mostrar para vocês que a vida nesse mundo é passageira, porque se eu não fizer isso, eu vou falar tudo o contrário. Olha, vamos lutar para ter uma vida melhor, viu? Muita ginástica, meus irmãos. Tem padres que virou professor de educação física, nutricionista, cozinheiro, vendedor de perfume. Não, nós administramos as coisas de Deus. São Paulo já deixou bem claro isso. Nós somos os administradores das coisas de Deus. Nós administramos a Eucaristia, consagramos a Eucaristia, absolvemos os pecados, é isso que nós fazemos. Puxamos a orelha de vocês, vocês querendo ou não, gostando ou não, tudo para que vocês ganhem o céu. Não ficar passando a mão na cabeça dizendo que está tudo bem. Essa não deve ser a nossa preocupação. Jejuai, meus irmãos. Jejuai pela igreja. Jejuai por nós, sacerdotes. Jejuai por mim. Porque eu sou o último dos últimos e peço a Deus a graça de morrer em grau de santidade. Que Deus me dê essa graça. E se Ele vê que lá na frente eu vou me desviar, que Ele me leve hoje, o mais rápido possível. Porque para o inferno eu não quero ir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
e a nossa Mãe Maria Santíssima.